Meus irmãos, gostaríamos de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, com alegria e satisfação que nós estamos aqui para falar de algo muito importante. Esse programa é exatamente para nós falarmos e divulgarmos o nosso seminário que nós estamos realizando aqui em Altamira, na Assembleia de Deus, que será realizada agora no dia 28 e 29 de abril. E, portanto, um evento muito necessário e muito útil para a igreja. E, portanto, hoje nós tiremos aqui esses minutos para a gente tratar desse assunto, para falar para vocês um pouco mais sobre o nosso seminário, que trata da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, eu estou aqui com o nosso presbítero Adão, e no qual eu cumprimento já com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Adão. A paz do Senhor, presbítero Elias, a paz do Senhor a todos os queridos irmãos da nossa igreja amada, ouvintes, amigos. Nós estamos felizes e alegres, porque Deus nos concederá agora, no dia 28 e 29 de março, nosso tão querido seminário bíblico, seminário que irá tratar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Essa declaração que é, claro, o nosso credo, o credo da nossa igreja, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos como servos do Senhor, e a Bíblia, que é a fonte dessa declaração, irá ser destrinchada, irá ser interpretada, irá ser, portanto, estudada e ensinada nesses 2 dias de seminário, a qual nós estaremos tratando sobre a nossa declaração de fé. Tenho certeza que será uma bênção, presbítero Elias. Muito bem, então, irmão Adão, eu gostaria de aqui aproveitar para a gente esclarecer um pouco mais sobre a nossa declaração de fé. O que é uma declaração de fé, né? Toda a igreja que se preza, ela tem a sua declaração de fé, podemos dizer assim. Existe uma pequena diferença entre, por exemplo, um credo, né, uma declaração de fé, e os catecismos, né, que existe. Então, a Assembleia de Deus, ela tem uma declaração de fé. Essa declaração de fé, ela originou-se do nosso cremos. Então, veja só, nós, desde o início da igreja, da Assembleia de Deus, os nossos irmãos, Daniel Berg e Gunnar Wingler, eles já tinham algumas confissões de fé, né? Inclusive nós temos uma que é muito comum, a gente dizer assim, que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, né? E breve voltará. Essa é uma confissão de fé que já vem de Daniel Berg e Gunnar Wingler. Então, as igrejas, elas têm essas confissões de fé. Então, o que acontece? Algumas, ela tem isso escrita, por escrito. Tem outras que não, outras nem têm ainda por escrito, né? Mas as igrejas que são organizadas, principalmente essas que têm já um bom tempo, né, que são mais antigas, elas têm a sua confissão de fé. A Igreja Batista tem a sua confissão de fé, a presbiteriana, né, a confissão de fé de Westminster, que é da Reforma Protestante, a última da Reforma Protestante. Então, a própria Igreja Católica tem o seu catecismo, o deles, na verdade, é um catecismo, né? Então, a nossa declaração de fé, ela é a mais nova declaração de fé que nós temos, né? Surgiram várias declarações de fé e a nossa é a mais nova. Por que é nova? Porque, veja só, a declaração de fé, ela é um comentário do nosso cremos. Então, antes a gente só tinha o cremos, né? Nós vemos aqui, por exemplo, aqui a partir das páginas aqui de número... Página de número 21, que aí começa exatamente o nosso cremos, né? Então, antes, desde 1969, era divulgado no Mensageiro da Paz, né, da Igreja, da Assembleia de Deus, nos outros meios de comunicação, era divulgado esse cremos, né, que começa, por exemplo, com o item de número 1. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Então, esse é um dos itens da nossa declaração de fé, que era divulgado desde 69. Ou seja, isso é uma confissão de fé, né, que sempre foram divulgadas. E nós tínhamos 15 itens desse, né? O que acontece? Em 2017, a Assembleia de Deus, ela reuniu uma comissão de especialistas, né, teólogos,
especialista no assunto, então eles fizeram uma análise do nosso cremos e de outros credos também, porque nós temos os credos, por exemplo, os credos ecumênicos, né, que são os credos, o credo apostólico, o credo niceno, né, o credo niceno constantinopolitano e o credo de Atanásio. Então esses credos, eles são ecumênicos, ou seja, eles são abrangentes, que a maioria das igrejas, eles se baseiam por esses credos. Então essa é uma das diferenças do credo para uma confissão de fé, porque o credo ele é abrangente. Então todas as igrejas evangélicas que se prezam, pelo menos a maioria, com algumas exceções, elas seguem esses credos, né? Por exemplo, o credo de Atanásio, né, o atanasiano, é um credo que trata da trindade, né, a doutrina da trindade. Então a maioria das igrejas, elas acreditam na trindade. Há raras exceções que não acreditam, né? Mas a maioria, então, ou seja, esses credos servem para a maioria das igrejas. Já a confissão de fé, ela é exclusiva de uma denominação, né? De uma denominação. Então, cada igreja elabora a sua confissão de fé e ela vai colocar aquilo que ela acredita. Tem os credos, tem. Mas aí, entre os credos, existem outras doutrinas que aquela igreja acredita. A nossa igreja, por exemplo, nós temos esses credos, né, e nós temos aí, alguns comentários de outros assuntos que não estão no cremos. Por exemplo, nesses 16 itens, né, do nosso cremos. Por exemplo, alguns detalhes, como, por exemplo, os dons espirituais. A gente não tem um credo específico sobre os dons, mas nós temos o comentário, né, desse assunto dentro da nossa declaração de fé. Então tem o nosso cremos, dentro desses cremos tem eles comentados e mais alguns artigos de fé naquilo que a gente acredita, como por exemplo o batismo nas águas, né, como por exemplo a cura das doenças. Por exemplo, a confissão de fé dos Estados Unidos, da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, ela tem um item específico sobre cura. A nossa já não tem um item específico, mas há um comentário aqui na nossa declaração de fé sobre a cura divina. Só que não está dentro do cremos, não faz parte do credo, mas é um comentário à parte, né, de uma doutrina que nós acreditamos. Então, o que acontece? A declaração de fé ou a confissão de fé, ela exatamente é um comentário daquilo que a gente acredita, ou seja, do nosso cremos. Tem o cremos, que são os 16 itens, né? Como eu já disse aqui, antes era 15 itens, 15 artigos de fé. Em 2017, essa comissão elaborada pela CPAD e pela CGADB, eles acrescentaram mais um item, né? Que é o de número 16. Então, nós temos agora, a partir de 2017, nós temos 16 itens ou 16 artigos de fé na nossa declaração de fé. E o último que foi acrescentado foi esse aqui. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Ou seja, é uma crença da Assembleia de Deus isso. Agora, há discordância, claro, as outras igrejas, alguma pode discordar disso, mas é uma crença da Assembleia de Deus. Então, por isso que é uma confissão de fé da Assembleia de Deus. Nós acreditamos assim, e por isso consta isso na nossa declaração de fé. É um item que não podia faltar. Inclusive, será comentado também no nosso seminário, né? Então, é só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão dos credos, da declaração de fé e dos catecismos. Os catecismos, a igreja presbiteriana também tem alguns catecismos que, assim, eles são mais resumidos. É tipo uma explicação mais resumida daqueles assuntos que a igreja acredita, para que seja ensinado e até decorado pelas pessoas. Inclusive a igreja católica faz muito isso, né? Tem os itens que eles acreditam e eles repetem nas missas, né? Para que as pessoas acreditem, ou seja, decorem aquilo, né? E fique mais didático, digamos assim. Então eles são mais resumidos, né? Os catecismos. Então, é uma das diferenças da declaração de fé e do cremos. Então, vamos lá, repetir aqui. Os credos, eles são mais abrangentes, né? São mais ecumênicos, que muitas igrejas acreditam. Já a confissão de fé, ela é exclusiva de uma denominação.
né? E essa, no caso, é a nossa confissão de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus. E o catecismo, ele é uma explicação mais didática para que possa ser aprendido e até decorado por aquela igreja, né? Isso. Lembrando que todo credo, confissão de fé, igual o senhor acabou de explicar aí, ele é, claro, não é a Bíblia da igreja, né? Não é o regimento máximo da igreja, mas ele é a interpretação da palavra de Deus. Bíblia, isso. Então aqui nessa declaração de fé, nós temos aqui nela toda a interpretação da palavra de Deus. Então nesses 2 dias será falado sobre vários assuntos, né? Assuntos importantes como a Trindade, que a Assembleia de Deus acredita, assuntos importantes também como o Espírito Santo. Até tem um detalhe aqui, presbítero, que a declaração ela gosta de exemplificar de tal forma que ela coloca o que é correto dizer, batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Vai falar sobre batismo nas águas, né? Então todas essas questões estaremos aqui estudando nesses 2 dias. Fala também sobre o casamento, fala sobre o homem, fala sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e tudo isso nós estaremos aqui estudando nesses 2 dias. Foi bem importante aqui essa caracterização, essa exemplificação daquilo que diferencia confissão, credo, e eu tenho certeza que nós iremos estudar a nossa confissão de fé, a nossa declaração de forma exemplar e aprender de qual forma é que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, todas as Assembleias de Deus no Brasil acreditam e interpretam a Bíblia Sagrada. Então será algo maravilhoso para nós. Sim, com certeza. Então veja só, presbítero Adão, a nossa declaração de fé, por que é importante estudar ela? Inclusive, ano passado eu tive em Belém, no Fórum Teológico, que a CPAD e a CGADB estão fazendo, assim, no país inteiro, nas principais capitais do país, estão fazendo esse Fórum Teológico exatamente para isso, para divulgar essa doutrina das Assembleias de Deus. Porque muitos dos nossos irmãos, membros, não conhecem a nossa doutrina. Em que a gente acredita de fato? Qual é a doutrina pentecostal? Em que a gente acredita? Então eu vejo aí muitas distorções, inclusive de outras igrejas, que nos acusam às vezes de coisa que não é a nossa prática, né? Porque, ou seja, eles desconhecem também a nossa declaração de fé. O que responde pela igreja de fato, pela nossa igreja Assembleia de Deus, é a nossa declaração de fé. Como o senhor já disse, ela não é a palavra de Deus. Não, mas ela é o comentário das Escrituras Sagradas, comentada por pessoas abalizadas no assunto, especialistas em língua hebraica, e grega e latina, né? Pessoas que conhecem de fato profundamente as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, e portanto é um comentário aqui com todas as referências bíblicas. É importante dizer isso, que toda a nossa declaração de fé ela é recheada das referências bíblicas. A comissão apologética fez questão de colocar comentário, aí cita o versículo embaixo, né? Para que possa ficar bem embasado nas Escrituras. Então, essa é uma grande preocupação também do pastor Joel aqui em Altamira, que por sinal está de parabéns. Ele acatou essa ideia da CGADB e trouxe para nós também esse ensino das nossas doutrinas, para que nós, como assembleianos, conheçamos a nossa doutrina. Porque isso é fundamental, porque, por exemplo, nós vamos estudar agora na escola dominical uma lição que trata sobre a salvação. Eu já vi alguns irmãos, pastores de outras igrejas, nos acusando sobre a salvação, principalmente os irmãos que são de doutrina calvinista, que eles dizem que nós acreditamos que a salvação é uma iniciativa do homem. Não, nós não acreditamos assim. Nós vamos estudar agora na escola dominical que não é. Nós cremos que a salvação ela é exclusiva de Deus, ela parte exclusivamente de Deus, né? Então, ou seja, eles nos acusam de algo que não é verdade, que não é real. Ou seja, por quê? Porque eles desconhecem a nossa declaração de fé. Nós acreditamos que a salvação, ela é sim, totalmente de princípio divino e de origem divina, e ela parte de Deus a salvação. E né? Se fosse pelas obras do homem, pelo viver, pela vivência do homem, o ladrão da cruz não teria sido salvo naquele momento, né? Com certeza. Então, por isso que é importante a gente estudar
esses assuntos, essas doutrinas principais, para evitar heresias. Até mesmo entre nós, se a gente não estudar essas doutrinas, se a gente não fixar isso na mente dos irmãos, pode correr o risco de um irmão ensinar uma coisa, o outro ensinar outra, né? Não, a importância da declaração de fé e a intenção dela é exatamente isso, uniformizar o estudo, o assunto, o ensino dentro da igreja, para que o assunto seja uniformizado, ou seja, um assunto único, para que o ensino seja totalmente igual, ensinado em Altamira, né, nas capitais, em todas as regiões, nas pequenas cidades, onde tiver Assembleia de Deus, o mesmo ensino. Por quê? Porque nós temos uma declaração de fé que nos ajuda a interpretar os textos bíblicos de forma correta, para que nós não venhamos fazer uma interpretação de nós mesmos, do nosso ponto de vista, e ensinar para a igreja. Não, nós já temos, né, uma interpretação das Escrituras, a Assembleia de Deus já tem isso, e isso, portanto, consta na nossa declaração de fé, e isso é o que nós vamos estar estudando nesses 2 dias, né? Com todos os itens. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a Trindade, né? Nós vamos falar sobre Cristo, né? Que é a Cristologia, vamos falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, vamos falar sobre o pecado, né, que é a hamartia, né, que vem do grego, é hamartiologia, doutrina do pecado. Vamos falar sobre a salvação, que é soteriologia, que vem do grego. Vamos falar sobre, como o senhor já falou aqui, sobre a questão do batismo. O batismo que nós acreditamos nas águas é um batismo por imersão. Nós acreditamos, está na declaração de fé nossa. Exato. Então, como é que nós batizamos e acreditamos? Um batismo por aspersão ou imersão? Por imersão, está aqui na declaração de fé. Então, se algum pastor nosso, por exemplo, fazer um batismo por aspersão, é por conta própria, porque não é o ensino da igreja. O ensino da igreja, o nosso batismo tem que ser por imersão, mergulhado, né? E outros itens, por exemplo, como o senhor já falou aqui, sobre o batismo com o Espírito Santo. Como é que nós acreditamos o batismo com o Espírito Santo? Como é que nós cremos? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Fale para nós, por exemplo, a nossa doutrina. Aconteceu, por exemplo, uma vez, para exemplificar da melhor forma, comigo, né, uma pergunta que um irmão da igreja me fez, se o batismo com o Espírito Santo já acontecia no Antigo Testamento. Sim. Né? Então, a declaração de fé, ela vai ser bem clara. E para dar um spoiler aqui do que vai ser falado no dia 28 e 29. Né? O batismo com o Espírito Santo iniciou-se em Atos 2. Sim, com certeza. Ou seja, para trás, todo o Antigo Testamento não teve-se evidências do batismo com o Espírito Santo. Né? Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que vem para manter a chama da igreja acesa. Não quero me aprofundar muito aqui para a gente não poder dar spoiler do que vai falar muito nos dias 28 e 29. Mas nós precisamos entender e compreender que é algo mais que essencial e serve como revestimento de poder para a igreja. Então, todos nós, como servos de Deus, todos nós, como assembleanos, precisamos acreditar firmemente no batismo com o Espírito Santo. Sim, e foi falado, por exemplo, lá em Belém, no Fórum Teológico, que existe, e realmente é uma verdade, existe já até alguns assembleianos que já acredita que para ser batizado com o Espírito Santo não precisa falar em línguas. Sim, não, nossa declaração de fé, né, ela diz isso aqui, e nós cremos assim, que para ter evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo, precisa falar em língua. Exato. Nós acreditamos assim, por quê? Porque os cinco textos bíblicos que mencionam batismo com o Espírito Santo na Bíblia, em todos esses 5 textos, tem línguas estranhas, né? Falaram em outras línguas, a Bíblia diz. Então, não é uma coisa que nós inventamos, não é coisa que a Assembleia de Deus inventou, não. É bíblico, está aqui na Bíblia. Exato. Todos. Então, a declaração de fé ela vai servir para também combater heresias. Sim, é por certeza. isso que é importante o crente conhecer a declaração de fé, o assembleiano conhecer a sua declaração de fé, porque ela vai servir para combater heresias, vai servir também para nós identificarmos aquilo que nós acreditamos como assembleianos e também para que nós possamos fazer uma defesa melhor da nossa fé. Sim, sim. Uma vez eu fui indagado também, não foi por um irmão da igreja, foi por outra pessoa de fora da igreja,
por que o assembleiano guardava o domingo. E eu questionei ele, por que você acha que nós guardamos o domingo? Não, porque vocês fazem a escola bíblica de vocês no domingo, né? E isso é uma heresia, nós não guardamos o domingo, né? A Assembleia de Deus não guarda o domingo, apenas realizamos a escola bíblica no domingo por ser o dia da semana a qual todos estão aí de folga dos seus trabalhos, né? Então nós temos muitos de fora têm uma visão muito errônea, às vezes nós da própria igreja não sabemos rebater essas acusações, por isso que é importante conhecer a declaração de fé. Sim, com certeza. Então, dando a continuidade, a doutrina do Espírito Santo, né, que nós vamos estudar, que é a pneumatologia ou a paracletologia, né, que a gente vai estudar, se Deus quiser. Inclusive, será ministrado por você, né, essa matéria, que será muito bom, com certeza. Aí nós teremos a matéria também que vai tratar, por exemplo, sobre a igreja, né, será ministrada aí pelo pastor Elber, me parece. Exato. A eclesiologia, né? O que é a igreja? O corpo de Cristo. Como é que começou a igreja? O que é a igreja, afinal de contas? Então, são assuntos importantíssimos. A nossa escatologia, né? Que é um dos assuntos muito complexos, né? Podemos dizer assim, no meio cristão, que muita gente às vezes tem dificuldade para entender, né? Nós vamos ter aqui o nosso pastor Jacques, que vai tratar desse assunto com muita maestria, né? Como ele sempre faz isso, e vai ser uma bênção. Eu acredito que vai esclarecer muitas dúvidas. É um assunto que vai ser bem mastigado pelo pastor Jacques aqui. E encerrando os 16 itens da nossa declaração de fé, o nosso presbítero Sinésio, né, vai estar falando sobre exatamente, como o senhor já falou aqui, sobre o casamento, sobre a família. Como é que a Assembleia de Deus vê essa questão da família, sobre casamento, essa questão estrutural de família? Será, portanto, ministrada pelo nosso presbítero Sinésio, que com certeza também será uma bênção. Teremos a participação também do nosso querido pastor Pacífico, né, que estará trazendo aí, portanto, uma introdução sobre a declaração de fé, trazendo, portanto, também o tema sobre a Bíblia, né, a inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Também a participação do nosso querido pastor Rivaldo Nascimento, que estará falando sobre a Trindade, né, um só Deus, eterno, subsistente em 3 pessoas distintas. Então, esses pastores também estarão colaborando, além daqueles quais o presbítero Elias já citou aqui. O presbítero Elias também estará com um tema. Fale um pouco mais sobre o seu tema, presbítero. Sim, muito bem. Nós vamos estar tratando aí, como eu já disse, sobre a hamartiologia, a doutrina do pecado, né, e a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, veja só, é uma questão muito séria e bem complexa também, muito difundida, a questão da salvação. Como que acontece a salvação? Como nós já falamos aqui, uns acreditam que é parte do homem, outros acreditam que parte de Deus. Então, como é que a gente entende isso? Então, tem 2 escolas teológicas, né? A calvinista e a arminiana. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. Então, nós vamos aqui falar sobre esse assunto e nós vamos esclarecer como é que é a salvação, de onde parte a salvação e se o homem tem alguma participação nisso, né? A gente vai falar sobre isso no dia aqui, no sábado, pela manhã. Vamos tratar desse assunto. Como que o pecado entrou no mundo, né? Qual, digamos, a extensão do pecado, atingiu até onde? Atingiu quem, por exemplo? Digamos, uma criança recém-nascida, tem pecado? Vamos aprender isso aqui. E aqueles que ainda nem nasceram ainda, né? Que estão no ventre, tem pecado? A gente vai aprender sobre isso aqui também. Então, são coisas importantes que nós vamos aprender, né? E se todas as pessoas têm pecado, já nascem em pecado, já são concebidas em pecado, ou se não. E o que fazer para remediar a questão do pecado, né? Que, no caso, vem a salvação. E nós vamos tratar aqui de assuntos muito importantes. Nós vamos aqui separar, por exemplo, a doutrina monergistas, né? E a sinergista, que é ensinada, né? Monergia e sinergia. A monergia é ensinada pelos calvinistas, né? E a sinergia pelos arminianos. Então vai ser um assunto muito interessante. Aliás, todos os assuntos aqui vão ser muito interessantes. Eu aconselho os irmãos a se inscrever, porque vai ser muito bom. Eu tenho certeza, irmão presbítero Adão, que os irmãos vão gostar. Vai ser um assunto muito bom, sabe? Vão ser assuntos assim que os irmãos vão poder participar, os irmãos também vão dar a sua contribuição, né, daquilo que eles já aprenderam, que já sabem. Então vai ser
um trabalho bem dinâmico, bem didático, com os irmãos participando, né? Eu acredito que a igreja será muito edificada com esse evento. Muito bem, então, querido, não perca. Isso é para todas as faixas etárias, criança, adolescente, jovens, senhores, senhoras. Toda a igreja está mais do que convidada a participar nos dias 28 e 29 desse mês agora de março, a estar conosco aprendendo mais da palavra de Deus, da nossa declaração de fé. Não perca, aqui nós falamos um pouco do que acontecerá durante esses 2 dias, o que será tratado, e eu tenho certeza que será uma bênção para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós temos aí, por exemplo, os nossos links que estão aí nos grupos de WhatsApp, que a gente está divulgando, quem quiser se inscrever, procure aí os irmãos, digamos, aqui em Altamira, procure o seu dirigente da sua congregação, outras pessoas também, de outras denominações, pode participar? Pode também. Você que acredita, da mesma forma que nós acreditamos, que tem a mesma doutrina parecida com a nossa, tem várias igrejas que tem a doutrina parecida com a nossa, né? Madureira, né? Outras igrejas aí que praticamente têm a mesma doutrina, que crê da mesma forma. Também pode participar com a gente. É bem-vindo. Os irmãos de outros municípios também pode? Pode sim. Vitória do Xingu, Brasil Novo, né? Vários municípios que nós temos aqui, inclusive, que é da supervisão aqui. Nós lançamos o convite também para esses irmãos que quiserem se inscrever e participar com a gente. Será um evento aberto, né, para todos aqueles que têm o desejo de aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você tiver interesse, nos procurem, né, faça contato com a gente está sempre divulgando aí os links, divulgando aí o endereço de inscrição e uma pequena contribuição que os irmãos vão dar apenas para a gente preparar o material, inclusive o almoço, que vai ter um almoço, né, abençoado para todos os participantes. Então é simplesmente uma taxa simbólica para custear as despesas, né? E as pessoas vão participar, portanto, do seminário com material e almoço e tudo, e vai ser uma bênção, se Deus quiser. Então, faça isso, faça a sua inscrição. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, que você só tem a ganhar com esse seminário, que com certeza vai ser uma bênção em nome de Jesus. Isso aí, contamos com você. Muito bem, então nós estamos por aqui encerrando a nossa participação. Aqui já divulgamos aquilo que nós achamos que seria necessário, importante, né? E o demais restante do conteúdo a gente vai deixar para os dias 28 e 29, que se Deus quiser, a gente vai estar aqui passando esse ensino abençoado para todos os irmãos. Então, que Deus abençoe. Agradecemos ao irmão Presbítero Adão, muito obrigado, Presbítero Adão. Obrigado, Presbítero. Agradecemos o nosso povo que está dando apoio aqui, os irmãos que estão dando apoio aqui atrás das câmeras, né? Que Deus abençoe. Então, é isso aí. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém.